Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo ao nosso canal Física em Conexão, Professor Lacerda. Rapaziada, a gente vai dar prosseguimento nossa resolução das questões da prova da SpaceX 2021. E na aula de hoje, pessoal, vamos fazer uma questão muito legal. É uma questão sobre máquinas térmicas, beleza? Questão muito recorrente, tá ok? Não só na prova da SpaceX, se tu vai fazer a prova da EA, pode ser que caia algo parecido, é possível, tá ok? Ou vou fazer uma questão da FUNVEST, do Enem, também é possível, beleza? Então, rapaziada, lembrando, antes da gente começar a resolver a questão, a gente vai fazer a leitura da mesma, aí dá a pausa no vídeo, tenta resolver a questão e assiste a nossa resolução. Tranquilão, rapaziada? Lembrando a vocês, não esqueçam, dá like, se inscreve, compartilha. Vamos lá, rapaziada? E vamos ler a questão. Questão na tela? Questão 26. Considere uma máquina térmica que opera um ciclo termodinâmico que realiza trabalho. A máquina recebe 400 joules de uma fonte quente, cuja temperatura é de 400 Kelvin, e rejeita 200 joules para uma fonte fria que se encontra a 200 Kelvin. Neste ciclo, a máquina térmica realiza um trabalho de 200 joules. Analisando o ciclo termodinâmico exposto acima, conclui-se que a máquina térmica é 1. Essa máquina térmica, 2. A primeira lei da termodinâmica. O rendimento desta máquina é 3 a 50%. A opção que corresponde ao preenchimento correto das lacunas 1, 2 e 3 é... Vamos lá, rapaziada? Vamos resolver a questão? O interessante é o seguinte, essa questão 26 que a gente está resolvendo, pessoal, ele fala o seguinte, ele fala que essa máquina térmica, ela recebe 400 joules de calor, tá ok? Rejeita 200 joules, tá ok? E realiza um trabalho de 200 joules. O que significa isso? Olha só que interessante, hein? Uma máquina térmica, pessoal, é um dispositivo que ele funciona, ele opera entre duas fontes, a fonte quente e a fonte fria. A fonte quente fornece um calor que a gente pode chamar de calor quente. E esse calor quente fornecido pela fonte quente é de 400 joules. E o calor que é destinado à fonte fria, que foi rejeitado, corresponde a 200 joules. A fonte quente está a uma temperatura de 400 Kelvin. A fonte fria está a uma temperatura de 200 Kelvin. O que está acontecendo é o seguinte, rapaziada, observe na questão que ele fala o seguinte, ele fala que essa máquina, ela absorve 400 joules, tá ok? De calor. Desses 400 joules de calor, o que acontece? 200 joules vai para a fonte fria, tá? 200 joules vai para a fonte fria, é rejeitado. E outros 200 joules é utilizado para realizar trabalho. Ou seja, o que significa isso? Essa máquina térmica pode ser um motor térmico, tá ok? Então isso aqui pode ser um motor térmico, tranquilamente, sem nenhum problema, tá? Então, vamos lá. Isso aqui pode ser um motor térmico. Motor térmico, ok? E olha só que interessante, uma máquina térmica, no caso aqui o motor térmico, o que ele vai fazer? Você dá uma quantidade de calor da fonte quente, a máquina utiliza parte desse calor para realizar trabalho. Esse realizar trabalho, pessoal, a gente chama de energia útil, tá ok? Ou seja, é a parte do calor que a máquina absorve da fonte quente que é utilizada para funcionar, tá? Ou seja, é a energia que está sendo transformada em trabalho. Então, o trabalho ele seria a energia útil, ok? Aqui seria a energia útil. Beleza? Tranquilo? E olha só que interessante. A energia que você não está utilizando para realizar trabalho é a energia que está sendo o quê? Desperdiçada. Que está indo para onde? Para a fonte fria. E se a gente for analisar, olha que interessante, se a gente for analisar todo o calor que está sendo dado pela fonte quente, que a gente chama de calor quente, tá? Esse calor quente, olha só que interessante, ele é igual à soma do calor que é rejeitado na fonte fria, que a gente chamou de calor frio, concorda comigo? Então ele é igual à soma do calor frio, tá? Mas com o trabalho. Olha só que interessante, se a gente fizer essa continha, a gente tem o seguinte, que o calor quente, ele vai ser igual a
200 mais 200. Fazendo essa continha, pessoal, quanto que vai dar? Fala comigo. Ora, o calor quente, ele vai ser igual a 400 joules. Ou seja, foi dado um valor de energia que vale 400 joules. Desses 400 joules, a nossa máquina ela utilizou quanto? Ela utilizou 200 joules. E quanto que foi desperdiçado? Ora, 200 joules. Ou seja, a primeira lei da termodinâmica é respeitada. Tá? O que diz a primeira lei da termodinâmica? Vocês lembram? A primeira lei diz o seguinte, que a variação da energia interna é igual ao calor trocado com o meio menos o trabalho. O que significa isso? Significa o seguinte, que quando você dá calor para sua máquina térmica, parte desse calor ela utiliza para realizar trabalho, outra parte é utilizada como forma de energia interna. Ok, rapaziada? Beleza? De novo, ó, o que está dizendo aqui? Quando você dá calor para sua máquina térmica, o que significa isso? Que parte desse calor é utilizado para realizar trabalho. Outra parte desse calor que foi dado vai ser utilizado para variação da energia interna. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela é respeitada. Tá ok? Tranquilo? Tá? E como é que a gente calcula o rendimento, professor? Ótima pergunta, meus queridos. Ótima pergunta. O rendimento, rapaziada, a gente pode calcular da seguinte forma. O rendimento, tá? Ele pode ser obtido através da seguinte forma. 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Tudo bem? De novo, ó. O rendimento ele pode ser obtido através da seguinte relação. 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Se a gente fizer essa conta, quanto que vai dar? Ora, muito tranquilo. Substituindo, tá? O rendimento, pode ser aqui mesmo, tá? Temos o seguinte, vai ficar 1 menos a temperatura fria. Lembra quanto é que vale? 200 kelvins, tá? Então vai ser 200 sobre 400, que é a temperatura quente, da fonte quente, tá? E quanto é que dá essa continha aqui? Ora, facilmente, tá? Corta os zeros, tá? Aqui a gente pode representar 1 sobre 2, concorda comigo? Tá? Ao fazer isso, você vai ter 1 menos o meio. Ora, 1 menos o meio, quanto que isso vai dar? Isso vai dar 1 meio. Logo, o nosso rendimento, ele vai ser igual a 0,5. Em termos de percentual, isso corresponde ao quê? Ora, isso aqui corresponde a 50% em termos de porcentagem. Tá ok? Tranquilo? Agora vamos voltar lá nas opções e ver qual que a gente marcaria a partir dessa discussão. Tá ok? Observe o seguinte, antes de ver as opções, se você for reparar, poxa, professor, tu tá falando aí em máquina térmica, motor térmico, mas e qual a diferença disso para um refrigerador? Rapaziada, se fosse um refrigerador, olha só o que ia acontecer. Uma substância iria realizar trabalho, ou seja, a seta teria sentido contrário, estaria entrando aqui na máquina. Essa substância que realizaria trabalho, através do trabalho realizado sobre o sistema, tá? Você iria tirar calor da fonte fria e ia jogar esse calor na fonte quente. Observe que o sentido das setas seriam opostos. Tá ok? Beleza? Então vamos voltar para nossas alternativas? Vamos ver qual que a gente marcaria? Vamos lá? Analisando o ciclo termodinâmico exposto acima, conclui-se que a máquina térmica é um motor térmico. Lembra lá, rapaziada? Recebe calor da fonte quente e utiliza parte desse calor para realizar trabalho. Outra parte vai para onde? Para a fonte fria. Então, motor térmico. Tá ok? Seria o 1. Esta máquina térmica atende à primeira lei da termodinâmica. Lembra lá? Todo o calor que é dado pela fonte quente é igual à soma do trabalho com o calor que é desperdiçado para a fonte fria. Ok? O rendimento desta máquina é
igual a 50%. Fizemos a continha, lembra lá? Tranquilo, rapaziada? Ou seja, a correta aí seria o que? Letra E. Motor térmico atende igual a. Então, rapaziada, a opção correta dessa questão é a letra E. Tranquilo? Observe que a gente calculou o rendimento utilizando a temperatura entre as fontes fria e a fonte quente. Mas se você quisesse, você poderia calcular esse mesmo rendimento de outra forma, também simples, que seria o seguinte: o rendimento, pessoal, ele pode ser a razão, pode ser obtido através da razão do trabalho, que é a energia útil, pelo calor total, que é o calor quente. Se você fizer essa continha, olha só quanto é que vai dar. O rendimento vai ser igual a 200 sobre 400. Concorda comigo? Ora, fazendo essa continha, corta 2 zero, corta. E aí, 2 dividido por 4, tu já tá calvo de saber quanto que vai dar isso, né? Isso aqui vai ser igual a 0,5. O mesmo que nós obtivemos anteriormente. Em porcentagens, tá? 50%. Tranquilão, rapaziada? É isso. Voltaremos em breve com a resolução de mais uma questão da SpaceX. E essa provinha tava legal, hein, rapaziada? Comenta aí o que vocês acharam dessa prova. Estava muito fácil, muito tranquila, tá? Ou não, né? Ok, rapaziada? Muito obrigado, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima aula. Tchau, tchau.